Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo. Na aula de hoje falaremos sobre as forças da natureza, como que a consciência pode interagir com elas da melhor forma possível. Essa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho maior porque algumas explicações terão que ser dadas, né? Então nós vamos separar em alguns tópicos aqui para ficar mais fácil de entender, ok? Bem, para você que já está acostumado aí a estudar sobre os princípios do universo, sobre a estrutura da natureza, se lembra, por exemplo, dos sete princípios. O primeiro princípio, ele se refere ao mentalismo, né? Não necessariamente a tudo é consciência, mas sim que tudo é mental. A partir desse princípio, é um ótimo exemplo para oferecer para vocês que um conhecimento como esse, quando é assimilado por um indivíduo que tem pouca maturidade, ele entende isso como ele quer. E aí nasceram crenças, como a questão ali de que você pode atrair tudo que você deseja. Mas veja que essa atração, ela é ensinada apenas no mental, né? Você vê, visualiza o que você quer, imagina o que você quer, vê que já é seu, mas você também precisa sentir, que é o que também o Hélio Couto traz nas palestras dele. Mas veja que o importante ali é o grau de consciência que você tem pelas coisas que você faz. Então, quando paramos para pensar, consciência, o que que isso significa, né? Consciência quer dizer ter ciência do que você está fazendo. Então, para toda a cena aí, por que que você está fazendo isso? Onde você quer chegar com isso? Quais são suas aspirações? Enfim, então se você tiver uma resposta para dar, se você falar, eu estou fazendo isso por esse motivo, porque eu quero chegar ali, porque eu quero chegar lá, beleza, você tem consciência do que está fazendo. Mas se você para, pensa nisso, você não encontra uma resposta, então o que você tem aí é uma inconsciência. Você não tem ideia do que está acontecendo. E isso, a falta de consciência, é o que sujeita o indivíduo a energias mais caóticas, né? Porque senão a ordem, a caos. Você vê aí que não tem muito para onde correr, não tem bem o meio termo. Fala, é entre um e outro. Fala, não, ou é uma coisa ou é outra. Muito bem. Dentro da natureza, nós temos vários parâmetros que faz com que a natureza funcione. Então, as plantas seguem uma programação, os animais, o clima, tudo tem um ritmo que entra também no outro princípio, né, que é o princípio do ritmo, que as coisas têm seu tempo. Aplicar esse princípio, por exemplo, no nosso dia a dia é muito difícil, porque muitas vezes a gente quer que o outro entenda algo, quando a gente quer que ele entenda, quer empurrar um conhecimento para o outro, quer empurrar uma crença para o outro. Então, é ferir o ritmo, né? É ferir ali o tempo do outro. Então, vocês começam a perceber que para poder se aliar às potências da natureza, nós temos que ter consciência. Temos que ir agindo ali em cima do que é possível com o que temos. E considerando que a sociedade é muito frenética, muito ansiosa, muito imediatista, e isso vem ficando cada vez mais comum, nós temos indivíduos desajustados em relação ao universo como um todo, certo? Para explicar para vocês um pouco, né, um exemplo assim do dia a dia que eu posso oferecer, vocês entenderem assim que toda ferramenta, quando ela é disponibilizada para uma pessoa que não tem ideia do que fazer com aquilo, ele pode destruir. Exemplo assim, sabe, vozes da internet, Google Tradutor, é, narradores no geral que colocam as vozes ali, eles recebem para poder colocar a voz ali. Mas até então, a ideia seria utilizar essa narração para uma coisa legal, fazer um documentário,
gravar uma URA de um atendimento de uma empresa, né? Mas o que acontece, né? Eu vejo no meu dia a dia ali uma banalização, né? As pessoas usam os narradores para fazer sátira, para aplicar golpe, para gravar vídeo sem conteúdo relevante. Então, a ferramenta ela é mal empregada quando não há consciência do que se está fazendo. Então, percebem como que ou você ordena e constrói, ou você não ordena e destrói. Então você começa a entender ali que essas ferramentas são uma força cega, são potências. É a consciência que vai interagindo com elas e vai dando um norte para ela. Todos os seres têm essa composição em algum grau, mas vamos pensar aqui num ser humano, né, que está mais próximo do nosso contexto atual, né? Imagina que esse círculo é a capacidade que o ser humano tem de interação, de atrair coisas, interagir com coisas ali. Então, dentro disso daqui, nós temos o emocional, nós temos a lógica, né, ou a razão, nós temos comportamentos, nós temos ambiente, etc. Então, você vê que tudo isso daqui vai compondo a forma que esse indivíduo interage com as coisas. Certo? Então, na questão das emoções, o que ele sente em relação a tal coisa, como que ele se sente em relação à própria conduta, em relação ao que os outros fazem para ele. Comportamento são coisas que ele pratica, seja ele sabendo que ele está fazendo ou não. Né? Igual eu disse, por que que você faz isso? Sei lá. Tá, ele não sabe, mas é um comportamento que está se conectando a uma emoção, que está interagindo com o ambiente, que está afetando a forma que ele interage. Certo? Além disso, temos o ambiente também. Entenda isso como família, pessoas à nossa volta, os lugares. Então, toda essa influência influi também sobre o indivíduo. E a lógica, que são as crenças, porque o que faz com que ele esteja em um ambiente é uma crença que o faz acreditar que aquilo é o melhor para ele, né? Aqui nem vamos utilizar que é o certo ou que faz bem, né? Mas é aquilo que ele considera que é melhor. Fala, a família é cheia de problema, mas é melhor estar com ela. Então aqui não é questão de fazer bem ou não. Beleza. Então, dentro desses aspectos, é responsabilidade do indivíduo analisar tudo o que está acontecendo na vida dele para entender a forma que ele está se movimentando. Gente, nesse processo de expansão de consciência, a gente tem que entender que tudo isso daqui é mutável, né? Isso aqui se transforma, sempre está se transformando. E tem que ter isso daqui em mente todo momento. A vida, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela sempre está se transformando de acordo com a vibração que cada um está emitindo, que cada coisa está emitindo. Então não tem como estacionar isso daqui. Entender essa ideia de que tudo muda implica em você ter que superar seus medos, concorda? Porque se você quer que as coisas fiquem fixas, quer dizer que você tem medo de perder alguma coisa. Então veja que uma coisa vai ligando à outra, e os medos têm a ver com as emoções. Então só nesse apego pelas coisas não mudarem já é um sinal ali já para erguer uma antena. Existe um medo inconsciente que está sendo jogado ali dentro, que está afetando a interação que essa pessoa tem. Então, seja numa terapia, seja em uma celebração, seja em alguma coisa que ajude ela a trazer luz para as coisas que acontecem com ela que ela não está vendo. Então, percebam que no nosso contexto atual, né, no ano que nós estamos, no momento que nós estamos, quase ninguém liga para isso. Né? Ninguém quer saber o que está sentindo, o que está pensando. Esses dias mesmo eu estava num grupo ali, conversando com o pessoal, e eu via que realmente ninguém queria saber. Ali era poucos que entendiam o que eu estava dizendo. Não que fosse melhor que os outros, mas
A gente vê assim que existe uma diferença bem grande entre entender o problema e entre dramatizar o problema, né? E a gente vê que a maioria das pessoas dramatiza o problema, ninguém quer resolver. Só quer culpar o outro, culpar isso, culpar aquilo, e se tiram da situação. Ou seja, alimentam a inconsciência. O fato da pessoa começar a se investigar também implica num ato de coragem, de você ter que enfrentar as suas crenças, o lugar onde você vive, os comportamentos que você tem, as coisas que você sente. E para quem começou esse processo, sabe que isso aqui não é fácil, né? Você mudar um comportamento é difícil, porque no começo você vai perceber que vai ter que ter uma mudança ali de cenário, né? Por exemplo, você tem um vício, alguma coisa, você vê que os seus comportamentos já encaixaram aquele vício no teu dia a dia. Então chega aquele horário, chega naquele momento, quando você tá triste, alguma coisa assim, são gatilhos, né? Que vão despertando esse comportamento. Você vai ter que reeducar tua mente para ela entender que esse comportamento faz mal. É aí que entra a importância de você ter consciência. Porque aqui você consegue separar um hábito saudável de uma compulsão. Parece que eu estou fugindo do assunto, gente, mas pode ter certeza que eu vou chegar em algum lugar. Então, quando você tem uma consciência que para e pensa, isso aqui é um hábito saudável, isso aqui me faz bem? Ou isso aqui é uma compulsão, é uma coisa que é uma pulsão de morte, está me destruindo? Então, ali, beleza, cheguei à decisão, à conclusão ali de que é uma compulsão. Porque me faz sentir coisas que me ferem. Aí deveria vir a lógica, as crenças, uma convicção, um estudo, um apoio para fazer com que essa lógica consiga domar essas emoções para então domesticar esse comportamento. Então vocês veem que tudo isso não é fácil, não, galera. E se você tiver um ambiente que te ajuda, melhor ainda. Mas tenha em mente que o principal ali tem que ser você. Não dá para esperar milagre cair do céu. Cai do céu a chuva, ainda assim cai a chuva porque um dia a água evaporou. Ela não vem do nada, né? Certo. Então, entendendo tudo isso, indo para um cenário mais realista do nosso dia a dia, o que que nós temos? A maioria das pessoas praticando comportamentos compulsivos, né? Seja compra compulsiva, dificuldade de se relacionar, dificuldade de tentar conter a raiva, a fúria, a ira, a inveja, a luxúria, sempre tá ali fofocando, falando mal, criticando. Então, temos comportamentos muito depreciativos. Temos emoções densas, porque as pessoas estão ficando mais medrosas, mais preocupadas, mais ansiosas, comprando seguro, né? Quer dizer, estão temendo perder as coisas. Então, também as emoções afetadas. A lógica, está sendo difícil, cada vez mais difícil você ver conteúdo bom. Tem sim, mas tem que procurar muito, porque o algoritmo ele é agressivo, ele recomenda coisas que considera relevantes, para a massa, e a massa está buscando distração. Então acaba que um conteúdo relevante se perde no meio de tudo aquilo. E o ambiente também que não está muito legal, porque frustração na família, frustração com as amizades, frustração com as pessoas. Então tudo isso aí vai agredindo, né? Então veja que a inconsciência, ela tem vários papéis. Um deles é abafar tudo isso que está acontecendo, porque a pessoa não tem capacidade para lidar com isso aqui tá lógico. Por isso que a consciência, então, ela se manifesta, é uma consequência ali da dificuldade de se colocar. Isso se dá pelos motivos que nós citamos agora há pouco. Então, dentro até da terapia, nós dizemos, né, que esquecer das coisas, um trauma de infância, uma coisa do passado, é um mecanismo da mente para esquecer aquilo que, por enquanto, ela não pode lidar. Então, as pessoas não se posicionam em relação ao que está acontecendo porque algo nelas acredita que elas não podem mudar essa situação. Então, é como se elas se conformassem com o que está acontecendo. Enquanto essa crença existir,
ela vai ter muito peso, porque ela é muito formatada e reformulada e fortificada e cultivada pelo ambiente, que sente medo em relação a se mover, por saber que é um esforço, por saber que dá trabalho, por saber que a construção de si dói. E isso daí afasta comportamentos de hábito saudável. Então, esse aqui é a engenharia do desastre, como se pode ver, né? É que a gente não vê muito por esse lado. Tudo bem. Agora que explicamos sobre o indivíduo, né? A forma que ele se apresenta aí, vamos então falar agora das vibrações, tá? Vibrações. Escrevendo quadro, às vezes a gente engole uma palavra. Enfim, faz parte do processo. Vibrações. Considere que emoções, sentimentos, tudo isso são vibrações. Vou dar alguns exemplos aqui, ok? Amor, prosperidade, sabedoria, assim como também temos ignorância, ganância e paixão. Só um exemplo, né, pessoal? Não vou entrar nessa questão de ponderação de novo, que a gente já falou disso várias vezes. Mas vejam, esses elementos aqui, eles fazem parte de uma dimensão ali da mesma faixa vibratória, que é também o que nós falamos que é o princípio da polaridade, não é? Então, quando você tem uma dimensão, uma faixa de realidade onde possa existir amor, em essência, a questão arquetípica, a questão da potência é amor, né? Puro amor ali, porque entendemos que dentro do todo o que existe são as vibrações elevadas, a ordem. Então, tudo isso daqui leva o indivíduo a ter ordem, a ter consciência, a se erguer, a prosperar, né? Como está aqui. Então, tudo isso compõe a energia do divino, a energia do todo. Quando você tem uma pessoa, que é o que falamos agora há pouco, que tem traumas, problemas, coisas que ela não quer enfrentar, ela começa então a teimar com essa potência, com essas potências, com essa força divina. Então, quando você tenta colocar amor numa pessoa egoísta, que ela vai fazer? Ela vai transformar isso numa paixão, que ela vai adicionar medo, vai adicionar raiva, mágoa. Então, o amor com medo vai gerar uma manipulação, uma dissimulação, uma insolência. Então, ela começa a corromper esse amor, gerando outras coisas ali que vão afetando a interação tanto dele quanto dos outros. A prosperidade, para uma pessoa egoísta, ela vira gananciosa, ela se torna gananciosa, porque o que poderia vir para ela, dividir com o próximo, ajudar as pessoas. Aqui eu não estou falando de dar tudo que tem para os outros, mas eu estou falando fazer o que for possível dentro do que se tem, pensar no outro também. Então, essa prosperidade que poderia se transformar numa caridade, replicando, né, essas potências divinas, se transforma em ganância. Então, a pessoa quer tudo para si, ou ela quer ostentar. Tudo isso vai também conduzindo ela a um estado caótico. Sabedoria, quando você traz um conhecimento libertador para uma pessoa egoísta, ela corrompe esse conhecimento, gerando ali uma ignorância, onde ela se sente superior. Ignorância no sentido de ignorar a verdade, no sentido de que não se compromete com aquilo que se está aprendendo. Então, ambos os casos, essencialmente, a gente pode dizer ali, né, que é consciência e que é inconsciência. Dentro dessas duas possibilidades,
É o próprio indivíduo que escolhe, de acordo com a conduta, de acordo com as crenças, de acordo com a forma que ele lida com as coisas que acontecem com ele. Então, em conclusão, entendemos, é uma escolha. Tudo isso partiu de uma escolha. E chegar a isso, né, de que houve uma escolha, é o que faz as pessoas não acreditarem, porque elas querem acreditar que a vida delas foi para esse lado, porque uma força maior levou elas para lá. Concordo, o ambiente tem um grande apelo, realmente, isso é verdade. Mas ainda assim, se você tem uma pessoa, por exemplo, Jesus, um mestre ascenso, qualquer pessoa ali que tenha feito história de verdade na nossa vida, na nossa humanidade, você vê que ele foi um que prevaleceu, porque ele entendeu. É bem diferente. Se você convence, coage, ou como é que é aquela outra palavra? Ameaça uma pessoa a escolher o caminho do divino, sem ela ter consciência, isso daqui vai agredir ela, vai fazer mal para ela. Então, é sabendo disso que a espiritualidade, ela nunca impõe, ela convida, ó, e aí, vamos parar para pensar nisso? Vamos olhar isso daqui? Vamos prestar atenção aqui? Então, pode ser que você assistindo esse vídeo, por exemplo, você não leve isso aqui muito a sério, mas nas próximas semanas, nos próximos meses, você vai parar e pensar e falar, não, peraí, deixa eu analisar isso daqui. Então, tanto esse vídeo quanto os outros que você já vem assistindo, uma hora eles vão somar dentro de você. Eles vão, à medida que você vai estudando, vai buscando conhecimento, vai buscando se conhecer, vai chegar no momento que a transformação de crença vai ser tão grande que ela vai imperar sobre as suas paixões. Então ela vai começar a domesticar essa paixão, vai domesticar essa ganância, vai domesticar essa ignorância. E é uma transformação muito gradativa, obedecendo o princípio do ritmo. Então, uma pessoa que segue os princípios, por exemplo, ela está, na verdade, seguindo todo. Porque ela entende que esses princípios foram redigidos ali, escritos, canalizados, porque alguém entendeu que o universo é cósmico, alguém percebeu esse movimento. Então é o que a gente sempre vê como filósofo, né? A gente analisa. Deixa eu parar para pensar. Eu investigo duas, três situações, todas elas, dá para extrair uma lei? Será que em todas elas existe ritmo? Existe. Ah, não, então eu acredito que é uma lei de verdade. Ah, em todas elas tem a mente ali agindo, o mental? Ah, tem. Então é uma lei. Realmente eu vejo que é verdade. Mesmo dentro do caos, elas funcionam. Então ali eu tenho uma constatação que são verdadeiras. Ok? Bom, então, fechando esse tópico, na questão de vibração, e para fechar, vamos falar sobre as interações. Muito bem. Agora entendido, o papel que o indivíduo tem sobre o que acontece e as vibrações em si, vamos entendendo aqui. Por base, o que eu posso dizer para vocês? Quanto mais consciência, maior a capacidade co-criadora. Isso aqui é óbvio, né? Para quem também estuda já viu isso daqui, já percebeu isso daqui. Agora, na vida prática, o que que isso significa? Consciência significa entender os princípios, entender um pouco do funcionamento da natureza e ir se afinando para poder seguir esse fluxo à medida em que vai adquirindo consciência. Então aqui a gente não está pedindo para você agir como um Jesus, mas é dentro da tua possibilidade. Ó, eu percebi isso daqui, percebi onde eu sou egoísta, percebi onde eu sou vaidoso. Quer dizer, a vida te deu consciência porque você já tem mérito para ver o defeito agindo em você. Agora você tem uma chance. Então isso daqui, beleza, eu vi, agora eu vou agir para poder transformar isso daqui. Quando você supera esse hábito, esse vício que estava te acometendo, tua consciência aumenta.
Porque daí, quando você queima o vício, significa que você superou. É muito diferente de que, por exemplo, uma pessoa que para de fumar, para de beber, para de usar droga, e quando o outro faz, agride ela. Se isso acontece, não houve superação. Opa, não houve superação. O que houve ali foi uma castração. Então, qual que é a diferença dos dois? Quando você supera. Você está acima, né? Você está acima da ação que você estava até então praticando. Então você vê aquilo de longe, ali, não, beleza, tô vendo, sem complexo de superioridade. Mas, por exemplo, assim, eu já não desejo mais aquilo, né? É igual se a gente começar a brigar por causa dessa taça aqui. Eu só vou brigar com você por causa dela se eu desejar ela. Se eu não desejar, ou eu vou tentar chegar a um acordo com você e falar, não, mas essa taça foi eu que comprei. Se você quiser dar o dinheiro, eu vou comprar uma pra você, ou você compra uma pra você, eu te falo onde eu comprei. Beber água. Bebam água, gente, não deixe de beber água. Então ali não há desejo, não há apego. Então aqui eu superei. Agora, se eu tenho desejo, eu falo, não, eu vou dar para a pessoa para eu trabalhar a minha ganância de ter as coisas, para eu trabalhar o meu apego, para eu trabalhar alguma coisa. Só que aquilo me dói. Aquilo me agride. Pode me causar dor, como eu também ver uma pessoa usando alguma coisa, bebendo, ficar revoltado. Ai, que pessoa inferior, que pessoa mundana, fica bebendo, fica indo pra festa, criticando. Eu me castrei. E veja que castrar é cortar uma coisa que está tentando nascer. Então, o defeito ainda está tentando nascer, porque ele não foi superado. Só que ao invés dele estar sendo superado, ele está sendo cortado. E aqui veja que é a cabeça da hidra. Você corta uma cabeça, nasce três. Então, se você corta o hábito de fumar e você não superou o vício, você começa a comer que nem doido, você engorda, porque é a compensação. Não foi curado a causa, mas sim o que ela gerava, a manifestação. Então, é bacana vocês terem isso em mente para saberem, vendo uma pessoa ou vendo a si mesmos, isso daqui me causa raiva, eu interajo de forma nociva com o que eu estou vendo em relação a outro, a roubalheira do Brasil me agride? Se me agride, isso está em potencial dentro de mim, vai se manifestar em algum momento. Tem orar e vigiar. Mas se eu vejo a roubalheira, tô sabendo de tudo, não concordo, me posiciono, faço o possível para poder trazer consciência, superei, né? Então veja que isso daqui é básico. E o que isso tem a ver com a interação? Tem a ver o seguinte: a castração, ela é uma pressão que a pessoa põe sobre si. Então ela pesa. Então ela também afeta a interação que a pessoa tem com as potências da natureza. Então, por exemplo, virar padre sem estar preparado, virar freira sem estar preparado, fazer uma castidade, um jejum sem ter preparo, sem entender o que é isso, é uma agressão. Você está agredindo o teu corpo e ele vai se transformar num bicho preso. Assim que você der um descuido que seja, ele arrebenta a jaula e causa estrago. A gente vê isso aos montes. Pessoas que vão se anulando, se anulando, se anulando. Ou adoecem prematuramente, desencarnam antes do tempo, ou saem fazendo um monte de besteira por aí, né? E bom, a castração então leva também à imobilização, ou à autodestruição, à inconsciência. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? As forças da natureza são cegas. E aqui, quando eu falo que são forças cegas, eu não estou desmerecendo elas, dizendo que elas são inferiores. Eu estou dizendo que esse é o papel delas, né? Quando você fala, que nem eu estava explicando antes, você fala do amor, da prosperidade, dos relacionamentos, né, que entra na questão do amor, você está falando de faixas de realidade que estão dentro de Deus, né, dentro do todo. Então, tudo isso junto é a consciência. Mas quando você tem um ser, né, um serzinho, um ser humano ali que está interagindo, transitando entre essas dimensões, dentro do contexto dele, ele acaba puxando mais uma ou outra. E essa capacidade de canalizar essas vibrações vai de acordo com a realidade dele, as crenças que ele tem, as coisas que ele defende, a forma que ele está se movimentando ali. Então vejam,
Você pode corromper o amor, transformando ele em paixão, misturando ele com medo, né? Que nem eu expliquei agora há pouco. O dinheiro você pode transformar ele em ganância, corrompendo ele com as tuas crenças mal formadas, com o teu medo, com a tua raiva. O amor você pode transformar ele em libertinagem, alguma coisa assim, através também da sua interação. Então o indivíduo ele tem a capacidade de corromper isso daqui. Só que, claro, essas vibrações são infinitas. Deus é infinito. Então, por mais que o homem corrompa, por mais que o homem tente ali, em essência, ele vai corromper dentro dele. Aí está uma ressalva que você pode ter pensado, então quer dizer que o homem tem capacidade de corromper Deus. Não, ele tem capacidade de trazer esse amor para dentro dele, essa prosperidade para dentro dele, esse relacionamento para dentro dele e corromper tudo que está dentro dele. Mas veja que a corrupção dentro dele afeta o todo também. É um grãozinho de areia no meio do oceano, tá, mas é um grão de areia. Isso não passa desapercebido pela natureza. Então, de certo modo, são esses indivíduos afetados, prejudicando todo, é que vai criando essa massa de desastre. Essa massa onde essas energias não conseguem atuar de uma forma muito satisfatória. Porque que nem quando você vai coar um café, né? O filtro segura o pó para descer o líquido. E aqui, se você tem um indivíduo que o pó tá todo destruído, todo furado, porque a mente não funciona bem, as emoções não estão boas, o pó passa tudo para baixo. Né? Então tem que ter um filtro, tem que ter uma ponderação. Então, dentro da minha visão, o que eu acredito? Deus é incorruptível. Por mais que uma massa gigantesca tente, não dá, porque por mais que você corrompa a dimensão do amor, ela brota do nada. É igual quando, aparentemente do nada. É igual quando você pensa na vida que há em você. Isso que te anima. Por mais que você tenha uma saúde saudável, tenha hábitos bons ali, é uma vida que vem em você, que emerge em você. Isso aqui é manifestação do próprio Criador. Só que veja que o indivíduo tem capacidade de destruir. Ele se destrói e a destruição dele acaba impactando as outras pessoas. Então veja que isso daqui expressa uma verdade de que existe livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Mas por que que você escolhe não fazer? Porque você está desenvolvendo consciência. Então você não cai na mão nas graças das energias ruins, porque você está consciente do que está acontecendo. Se alguém chega com uma proposta e fala, ó, tô sabendo do esquema aí que a gente pode conseguir um dinheiro extra, sei que tá tendo que pagar conta, tá cheio de dívida. A consciência vai falar o quê? Fala, ó, peraí, o que que é isso daí? Mas de onde esse dinheiro vai vir? Mas como é que isso aqui funciona? Ah, mas você tá fazendo muita pergunta. Fala, não, mas pera, eu tô servindo todo? Ou eu tô servindo o egoísmo? Se eu tô servindo todo, é lógico que eu vou ter que entender. Só que ainda assim, quando a pessoa vem com dinheiro fácil, você já ergue uma antena. Peraí, já começou mal isso daí. É diferente, então a gente tem que analisar essas coisas. Então veja que a questão do orar e vigiar é constante, pessoal. Bom, então essa foi a aula das interações com a natureza e como que podemos nos tornar mais afinados para trazê-las aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos disponíveis nos comentários. Agradecemos pelo tempo de vocês e até a próxima.